Boa noite! E agora, a partir do Empoderamento de Energias 07, nós vamos fazer uma live como aumentar o amor próprio. É verdade, a pedido de uma cliente, a pedido de uma seguidora que nos abordou sobre este tema, a importância de trabalharmos no nosso amor próprio. E é isso que vamos estar à conversa, e sabem com quem? Com a Irene Gomes, a Irene hipnoterapeuta, que vai entrar em breve para desmistificar, para abordar esta temática que é tão relevante como amor próprio. Eu gostava que, entretanto, enquanto a Irene não vem entrando, que vocês se questionem. O que é isto de aumentar o amor próprio? Porque se calhar nunca foi-vos perguntado aumentar amor próprio, mas o que é isto? Primeiro, o amor próprio é o amor que nós temos por nós. Olá, Adriana, boa noite. Mas que é também ele um treino. É um treino diário e constante, como mimar, cuidar de nós. E como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos apresentar algumas estratégias relevantes e, enquanto a Irene não vem, eu vos vou perguntar: se não houver amor próprio dentro do ser humano, vai existir um vazio. Um vazio existencial, um vazio que fica disponível pela carência, por não se conhecer a si próprio, por não se amar a si próprio, e essa carência é preenchida por qualquer pessoa que possa preencher um pouco, um bocado ou muito, e cria-se uma dependência emocional. Uma dependência emocional, uma dependência física, talvez, financeira, talvez mental, pelas decisões, pela tomada de ações, atitudes. E aquilo que eu vos trago hoje é a liberdade, um pilar mais importante das nossas vidas, e o livre-arbítrio. Eu não tiro a mão ou não dou a outra pessoa a capacidade de poder decidir por mim. A habilidade de poder mudar o rumo da minha vida sem o meu consentimento. O meu livre-arbítrio e a minha liberdade. Liberdade física está travando. Ok, vou tirar os fones para ver se quando tenho fones ele está. E agora, está travando ainda? E agora sim, espero que já não esteja travando e que possamos continuar a conversa. E agora com a Irene Gomes, que vai entrar, e dizer-vos que o melhor que nós temos, além do presente da vida que é estar aqui, é a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de poder decidir, tomar decisões, poder escolher entre várias opções, ter a capacidade de poder discernir, pensar, sentir, saborear, cheirar, tocar, abraçar, sentir o toque. E se perceberem, são tudo sentidos que são nossos. Nós não podemos emprestar, nós não podemos fazer pelo outro, nós não podemos sentir as dores do outro. E quando falamos de amor próprio, nós não podemos permitir que o outro nos ame sem nós nos amarmos. A Irene, hipnoterapeuta, diz que não consegue aderir. Eu acredito que estes temas possam mexer contigo, mexem comigo, mexem com muitas pessoas, especialmente se estiverem neste momento a viver uma vida com o seu amor próprio, ou seja, não ter parceiro. Mas uma coisa vos digo, quando vocês se amam verdadeiramente, quando vocês se sentem amados por si próprios, quando vocês têm uma família, têm um trabalho, têm tanta coisa que amam fazer e estar, e amam a vida, têm paixão pela vossa vida, pelos vossos afazeres, vocês não precisam de outra pessoa para se sentirem completos. Porque uma relação não é feita quando o outro preenche. A relação começa quando tu estás pleno,
quando estás preparado para receber uma pessoa para conciliarem uma relação. E essa relação brota um novo elemento, que é a relação. É uma relação a três, ou seja, o relacionamento de uma pessoa plena com outra pessoa plena, que fazem um relacionamento a dois. E esse relacionamento a dois é fruto da vossa comunicação, da vossa paixão, do vosso amor próprio individual e que conseguem criar uma ponte de comunicação, uma partilha e conseguem criar um relacionamento. E essa é a terceira fase que eu acredito que poderá trazer muito mais insights durante o decorrer desta live. Deixa-me só dizer boa noite à minha querida Custódia, um beijinho muito grande. Não sei se ela já recebeu a minha mensagem de hoje dizendo que amanhã não vou conseguir dar a aula na uso, porque tenho outro compromisso muito importante de última da hora. Infelizmente não vou conseguir estar em 2 sítios ao mesmo tempo, 2 sítios muito importantes, e para a semana vamos ter a aula. Para a semana vamos ter mais tarde, às 13h30. Um beijinho muito grande. Um beijinho para a Adriana. E também temos a Lenza. Peço desculpa se não soletrei bem o nome. E agora acredito que sim, a Irene vai conseguir entrar agora. E ela vai me ajudar aqui a divagar, não só divagar, mas vos trazer alguns insights da importância de nós cultivarmos, semearmos, plantarmos diariamente o nosso amor próprio. Eu recentemente plantei umas sementes de abóbora, pensando que aquilo não ia dar em nada. E a verdade é que, passado 4, 5 dias, começou a surtir, a brotar algumas florzinhas, plantinhas, e hoje já têm quase um palmo. Tudo que nós semeamos, nós quando enterramos a semente, quando o terreno é fértil, quando o ambiente é amoroso, amistoso, mesmo qualquer ambiente, é possível nascer, crescer, arrebentar o fruto. Boa noite, Irene! Olá, boa noite. Não estava conseguindo entrar. Eu acho Agora que era da rede. deu certo. Estava travado para mim. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente, Pessoal, o som estava travando ou era a imagem? Ou era que não a conseguias entrar? imagem era Mas o som tudo, na estava bom? verdade. Não, o som também estava cortando um pouco para mim, né? Não sei para o pessoal aí. Assim está Quem está melhor. na live aí, comenta aí como é que está ouvindo bem. A imagem e o som. Exatamente. Janete, Adriana, boa noite, meninas. Sejam bem-vindos. Mais um live especial. Hoje com um tema muito importante, né? Que é falar de autoestima. A pedido. Autoestima. Foi a pedido, uma pessoa pediu para a gente falar sobre esse tema. E é importante, a gente. Um ponto principal da nossa autoestima, eu acredito, que é o autoconhecimento. É como eu me vejo, né? Não é exatamente como eu me vejo fisicamente, mas qual é a consciência que eu tenho de mim mesma. É porque é muito diferente. Às vezes você é uma pessoa super bonita, você tem um corpo que aparentemente é perfeito para os padrões, né? Porque eu não gosto muito dessa coisa do padrão. O padrão para mim é aquele que você se sente bem. E a pessoa fala assim: "Nossa, minha autoestima está muito baixa". Então, qual é a consciência que eu tenho de mim quando eu me olho no espelho? Não é só fisicamente, mas como é que eu me vejo? Né, Gina? Não é aquela coisa, fisicamente, sei lá. E às vezes as pessoas falam assim: olha, ter uma autoestima elevada é muito fácil. E muitas vezes não é. Por quê? Porque nós temos camadas inconscientes. O Vamos teu som, imaginar. o teu O som, som não tá sei muito. se quando mexes no micro, o teu som mexe, oscila. Eu acho que é do micro. Tá ruim meu som? Ele vai cortando, ele vai apanhando cortes. Deixa eu ficar sem o fone. Se calhar é mais fácil ficar sem fone. E agora? Camila, boa noite, seja bem-vindo. Agora está melhor, tô ouvindo, o pessoal está ouvindo bem? Sim, agora está bem melhor, Irene. E eu pergunto para você que está aí na live, como é que você se enxerga? Não só fisicamente, né? Porque às vezes a gente
mesmo tendo um corpo legal, tendo uma aparência legal, a gente não se enxerga bem. Minha autoestima, por muito tempo, foi muito baixa. E eu precisei trabalhar muito essa questão do autoconhecimento para poder me aceitar como eu era, né? Porque existe uma diferença entre a aceitação, né, como eu me aceito, isso não quer dizer que eu não vá melhorar, né? Porque assim, é importante eu entender que eu tenho que me aceitar como eu sou. Isso não quer dizer que eu vou me conformar. Ah, Helena, mas como assim? Eu vou me aceitar e não vou me conformar. Eu me aceito como eu sou, mas eu, por exemplo, eu treino para ter um corpo mais legal. Eu faço coisas para melhorar todo dia, para melhorar meu conhecimento, por exemplo. Então, eu me aceito como eu sou, mas eu estou melhorando cada dia mais. Eu estou buscando novas ferramentas, eu faço algumas coisas para melhorar minha aparência, faço atividade física. Não quer dizer que eu me aceito como eu sou e eu vou me acomodar. São duas coisas diferentes, né? Primeiro passo. Por exemplo, um exemplo. Quando eu tive depressão, e por muito tempo eu neguei isso. Eu só fui buscar um processo sério de cura quando eu aceitei que eu tinha depressão. Então, eu aceitei que eu tinha uma doença, que eu precisava de ajuda, e aí eu fui me trabalhar. Eu aceitei que eu estava doente naquele momento, não estou mais, estava no passado, e aceitando isso eu comecei a buscar ajuda, né? Então, é diferente. Buscando essa ajuda, eu percebi que a minha autoestima era muito baixa, a forma como eu me via. E por quê? Porque tinha gatilhos aí da minha infância, por exemplo. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho autoestima baixa, mas ela não sabe exatamente por quê. E por que a nossa autoestima é baixa? Porque muitas vezes nós temos gatilhos, nós temos bloqueios emocionais. Ah, Irene, quais são esses bloqueios? De repente, sei lá, sua mãe elogiava mais sua irmã que você. De repente, a sua irmã era a princesinha do papai e você não. E a criança, ela não entende isso. Né? A criança, às vezes, se sente rejeitada pelo pai ou pela mãe, ou pelos coleguinhas na escola. Tem muito aquilo, né? Tem aquela turminha, e muitas vezes tem crianças que são rejeitadas, deixadas de lado. Isso mexe muito com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima. Porque muitas vezes a gente quer fazer parte do grupo, mas não é aceita, por exemplo, pelo grupo, né? Irene, o que nós podemos dizer também é que a autoestima é uma avaliação positiva ou negativa que a pessoa faz de si mesmo, em algum grau, a nível das emoções, das ações, das crenças, comportamentos ou qualquer outro conhecimento que faz de si próprio. Eu estou ouvindo o eco da minha parte. Não sei se podes baixar um pouco o som. Nós fazemos interferência umas com as outras. E é o que acontece na nossa vida, porque, por exemplo, se eu tiver uma rede social, um grupo de pessoas em que não sou aceite, ou seja, que há comentários menos agradáveis, ou se que eu sinto que sou rejeitada, continua com o eco, Irene. Eu vou me sentir afetada. E o que é que vai acontecer? Vai baixar a minha autoestima. E o que é que nós temos que fazer numa situação dessas? Mudar de ambientes, mudar de amigos, mudar de rede social. Porquê? Porque nós temos a obrigação de autorrespeitar-nos. Primeiro, a autoaceitação e depois respeitar quem nós somos. E se estamos mal, temos que nos mudar. Olha, está a ouvir perfeito agora, Irene. Obrigada. E o facto de Maravilha. nós conhecermos o que é autoestima, como funciona, vai fazer toda a diferença, porque nós criamos ferramentas para nós, para podermos nos defender. E quando nós nos amamos, nós criamos um reforço, uma armadura bem forte. Para quê? Para não receber um comentário de outra pessoa qualquer e esse comentário nos afetar. Porque os comentários devem ser construtivos. Se alguém me estiver a dar uma sugestão, eu posso pensar, refletir e acolher, no sentido de isto vai melhorar a minha vida? Ok. Se for autodestrutivo, ou seja, aquela pessoa está a fazer-se olhar só ao espelho e está simplesmente a jogar veneno porque não está bem, porque está doente, porque está irritado, indignado,
Então só envia veneno eu perceber que aquela pessoa não está bem mentalmente e que aquele veneno não era para mim. E perceber que aquela sugestão ou aquele comentário não é para mim. E não me vai afetar, porque eu conheço-me, eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade e eu não me identifico, eu não recebi aquele veneno, eu simplesmente ouvi e rejeitei. Descontraída, relaxada, por isso é que nós temos que perceber quem nós somos. E a Ó, identidade Adri, é a referência máxima, começar por nós. a Adriana falou, estou mais feliz, minha autoestima aumentou, antes me punia bastante. As pessoas estão notando que estou muito bem. Exatamente, a forma como eu me vejo reflete na forma como as pessoas me veem, né? E isso é algo muito importante. E como essa live foi um pedido, eu vou responder uma pergunta aqui, que é como fazer falta na vida de alguém, né? Porque assim, eu penso assim, ó, Gina, quando alguém gosta de você, ela gosta exatamente como você é. Se você tem que mudar muito pelo outro, então você tem que repensar a relação. É claro que tem aquela coisa, eu quero melhorar para ser um ser humano melhor, mas por mim, não pelo outro. Não eu vou melhorar pelo outro. Primeiro eu tenho que fazer isso por quê? Por mim. Sei lá, eu quero perder peso, mas eu não vou perder peso pelo outro. Eu vou perder peso porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero me ver mais bonito. Isso é o primeiro passo, você se colocar em primeiro lugar, né? Claro que dentro de uma relação, se você é uma pessoa que sufoca muito o outro, você manda mensagem toda hora, você não deixa a pessoa sentir sua falta, isso também talvez atrapalhe no relacionamento. Quando você sufoca o outro toda hora com mensagem, você não deixa a pessoa Respirar. sentir um pouco a sua falta, né? É importante olhar para isso. Mas é importante também olhar como é que eu me vejo, né? Como é que eu... Uma das perguntas que fez uma grande diferença para mim é: você namoraria com você mesmo? Então, você tem que fazer uma reflexão. Por muito tempo eu não namoraria comigo, porque eu era extremamente chata, insuportável. Né? Então você tem que olhar, olha, eu preciso trabalhar isso aqui em mim. Dependente emocional, Tinha dependente, dependência emocional, né? carência Carência também, e tudo isso atrapalha afetiva. muito na relação. Como eu me vejo exatamente é como o outro me trata, né? Como eu me trato é como que o outro vai me tratar. Como que a pessoa vai me olhar. Eu tive que ressignificar muitas coisas. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento, para eu entender como que eu me vejo, e não é quando eu estou bem, minha autoestima está elevada, os comentários dos outros vai até nos afetar, mas não nos afeta tanto quanto a sua autoestima está baixa, por exemplo. Faz uma grande diferença. Outra coisa também que a gente precisa fazer para melhorar a autoestima. O meu marido disse que queria uma mulher como ele. Porque ele é muito Olha, atencioso, muito carinhoso, está sempre presente, não é verdade, Custódia? Mas ele maravilha. escolheu-te a ti. Exatamente, ele está com você porque faz sentido, né? Primeiro passo que a gente tem que fazer, né, para melhorar a nossa autoestima, eliminar o sentimento de culpa. Uma pessoa que tem autoestima, geralmente ela tem culpa, ou pelo que ela fez, ou pelo que ela deixou de fazer. Então você tem que saber dizer não para as pessoas também, sem aquele sentimento de culpa. De repente, a sua autoestima é baixa, você quer fazer parte da vida das pessoas e você fala sim para tudo, mesmo destruindo aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Sei lá, você acha que seus amigos te chamaram para ir para uma festa, mesmo que você não queira sair de casa naquele dia e você falar um não, você acha que eles vão se afastar de você só porque você falou que não ia para a festa. Isso é baixa autoestima. Se você sabe quem você é, se você tem uma identidade forte, fala, não, hoje eu não estou afim de sair. Faz toda a diferença, porque se tu fores sem vontade, tu vais lá sentir-te chato, vais sentir-te incomodada, vais sempre pensar, olha, estava melhor se estivesse noutro sítio. Então, perceber que nós devemos sentir aonde nós fazemos falta e não é fazer falta ao outro. Mas sabes uma frase que fez toda a diferença na minha vida, Irene? A frase é esta: não podemos agradar a quem não quer ser agradado.
porque muitas vezes nós gostamos tanto daquela pessoa, queremos aquela pessoa na nossa vida e queremos fazer tudo para que aquela pessoa se sinta bem connosco. Então, ao facto de fazermos demais para querer agradar, podemos fazer 99,9, mas aquela pessoa vai sempre olhar para o defeito, para a falta, para a falha. E é impossível um relacionamento dar certo quando o outro está sempre a resmungar, ou a reclamar, ou a exigir. Se não houver uma ponte de comunicação saudável, que é o tal ponto 3, o ponto do relacionamento saudável, para os dois crescerem na mesma linha, e a melhor comparação ou metáfora é os dois dançarem ao som da mesma música. Porque se um tiver a olhar para o norte e o outro tiver a olhar para o sul, o relacionamento não vai ter futuro, porque eles têm objetivos diferentes, têm sintonias diferentes, têm tempos, timings diferentes. Se o casal não estiver em harmonia, sinergia, não houver compreensão, não houver diálogo, não houver partilha do que fazem, do seu dia a dia, isso é fazer falta, porque se o outro não tem paciência para ouvir o parceiro, ou não tem pachorra, ou não está na vibe, há que repensar onde é que nós estamos bem, ou com quem estamos melhor. Porque quando nós temos uma autoestima elevada, nós nos valorizamos. E o valorizar-nos a nós é não nos rebaixarmos, não recebermos migalhas, não ficarmos assim à espera com a carência. Porque sempre que a pessoa está carente é sinal que o outro não está a dar aquilo que tu precisas. 50 A pessoa anos a cantando a dançar dançar zumba. zumba. Que Ela maravilha, né? diz que é zumba, é zumba na caneca. Nós temos em Portugal uma zumba na caneca, não é, Custódia? O que que significa o zumba na caneca? É uma música. Eu depois vou-te mandar, Irene, está bem? Tá. Outra coisa para a gente melhorar a nossa estima, quantas pessoas que a gente vê se comparando com os outros? E o que você falou das redes sociais. Muitas vezes você entra na rede social de uma pessoa, parece que a vida dela é perfeita. Parece que essa pessoa não tem problema, parece que essa pessoa não tem desafios, parece que a vida dela é uma festa 24 horas. Isso é uma grande mentira, porque por mais que nós temos uma vida boa, né, eu considero minha vida boa, mas tem coisas na minha vida que não estão 100%. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Então, assim, quando eu começo a me comparar com o outro, geralmente o que eu faço? Eu coloco o outro lá em cima, eu coloco. E nós somos pessoas distintas, né? Nós somos seres distintos, nós não somos iguais, né? E cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar. Todos nós. Não existe mesmo a pessoa que, sei lá, que tem um relacionamento aparentemente perfeito, que você vê nas fotos, que parece que está sempre viajando, que está sempre sorridente, né? Muitas vezes, inclusive, eu conheço pessoas que o relacionamento está destruído. Quando você entra na rede social, a pessoa posta uma imagem que não é verdadeira. Então, é importante a gente olhar quem que eu sou de verdade, né? Ninguém fica postando fotos na rede social deprimido. E todos nós temos algum momento que a gente está melhor e nem todos os momentos a gente está 100% bem. Claro que sim, não é só rosa, há dias menos bons. Exatamente, mesmo que você tenha um relacionamento maravilhoso com a pessoa, que não tenha brigas, que não tenha... Vai ter algum dia que você não está 100%. Principalmente nós mulheres, temos alguns dias que a gente está com uma energia muito mais baixa, né? Então, Desafios. assim, exatamente, a gente não está sempre... Eu, por exemplo, eu me trabalho todos os dias, mas tem dia que eu não estou 100% bem. Então, eu não vou estar 100%. Então, eu não tenho que me comparar com outro que aparentemente está bem. Eu conheço pessoas depressivas, com pensamento suicida, que essa pessoa, quando você via assim, se falava, não, é impossível essa pessoa estar com depressão. Estava sempre sorridente, parecia que estava com energia. Confirma as suas palavras. Então, parecia que a pessoa estava 100% bem, 100% feliz. Você olhava para a pessoa e falava assim, não, imagina. Aí quando a pessoa fala, eu estou com depressão, até com pensamento suicida. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas. Aparentemente, eu parecia uma pessoa bem feliz. Não bem feliz, mas eu era uma pessoa aparentemente bem positiva. Então, eu também conheço pessoas que
conversando mais a fundo, a pessoa fala. E conheço pessoas também com relacionamentos que são felizes, têm a família, tem o amor da esposa, porque eu conheço essas pessoas e realmente está uma crise depressiva. Por quê? Porque não é externo, é interno. Por isso que é importante eu me conhecer e eu olhar para essas feridas emocionais que eu preciso curar. Porque se eu não curar essas feridas emocionais, isso vai vindo à tona, né? É só disparar o gatilho que você começa a sentir as coisas novamente. Irene, o Eu, que por estás a exemplo, dizer, o que estás a pode dizer é falar. muito importante, muito, muito, muito importante. Para quem nos está a ouvir, para quem possa olhar para si e para os outros, porque não se vê. Quando existem doenças externas e físicas, é notório, basta olhar. Agora, doenças mentais, e começa no nosso pensamento, no nosso comportamento, as nossas atitudes, e pior, é quando nós não enfrentamos o nosso próprio sentimento, o nosso próprio a controvérsia dos nossos pensamentos. E ainda pior ainda é quando nós negamos o que estamos a sentir, quando nós não queremos encarar, quando nós percebemos que algo está mal do nosso pensamento, mas nós não conseguimos combater, não conseguimos lutar, não queremos aceitar e não procuramos terapia. O fato é que quando começamos com, por exemplo, pode ir uma vez fazer terapia ou ao psicólogo ou ao psiquiatra e a pessoa negar, porque o passo mais difícil não é ir uma vez, é continuar, é constância. O que acontece muitas vezes e é visível é que as pessoas, quando se apercebem que alguma coisa está mal comigo, e então eu vou a uma terapia. Vai uma vez para descargo de consciência e depois não vai lá mais. Porquê? Porque mexer por dentro dói. Por vezes dói mais do que partir uma perna, um pé, uma mão. Quando mexemos com o nosso intelecto, quando mexemos com a nossa memória, com a nossa história, com a nossa experiência de vida, com as nossas crenças, quando enfrentamos a transparência das nossas máscaras de quem sou eu, dói muito, porque as pessoas não querem mudar. As pessoas pensam, então se eu for olhar para mim, observar-me e perceber que não quero mais ser quem eu sou, que quero ser outra pessoa, uma pessoa se calhar mais resiliente ou com mais paciência, então o que é que eu faço à minha vida para trás? Deixo de saber quem eu sou, deixo de me conhecer, já não sou eu. E a pessoa tem medo, tem receio, então ela não continua as terapias. Eu dou, É, eu dou a maior voto de confiança a quem começa, a quem continua, a quem honra cuidar da sua autoestima, da sua saúde mental. Porque é muito desafiante e é de honrar quem o faz. Porquê? Porque está a pensar na longevidade do seu corpo, da sua vida, do seu futuro. Porque quando nós não cuidamos da nossa saúde mental, para mim é o mais difícil. O corpo físico, tomamos medicação, agora a saúde mental, ajudar o outro, tem que haver vontade própria, tem que sair de dentro. E essa energia tem que ser nutrida pela própria pessoa. E se a pessoa começar com defesa, bloqueio, barreiras, quanto mais tarde, mais difícil será de derrubar o muro, olhar em frente e querer sair desse loop interno, dessa voz interna, porque a pessoa deixa de se conectar consigo. A pessoa já fica mais longe, longe, longe e cada vez mais aprofunda a sua dependência física e emocional dos outros. E cada vez mais é é. notório. Outra coisa que acontece muito com a gente generaliza nossas experiências. Como assim generalizar? Não é porque aconteceu algo negativo na sua vida que vai sempre se repetir o padrão. Se você toma, ó, terminei e comecei o ano bem, graças a Deus. Que bom, Custódia. Então, Acredita não assim. é porque você cometeu um erro no passado que você vai cometer esse erro no futuro. Ou não é porque alguém cometeu um erro com você que vai cometer sempre. Depende. Só que o que a gente faz? A gente generaliza. A gente generaliza quando fala assim, todo homem faz tal coisa. Tudo dá errado. Isso é uma generalização. Nem o que dá errado, né? Precisa ser específico. Ó, a Adriana fez um comentário aqui, deixa eu ver. Muito top, mas Uma eu vou coisa que dizer. me ajudou muito é se olhar no espelho, conversar com você no espelho. É um exercício importante. Ali você chora, sorri, aprende a se conhecer. Conversei muito comigo, querendo mudar aquela pessoa que eu via.
no espelho. Depois disso, comecei minha mudança e eu decidi mudar. Isso é muito importante. Eu também tinha um diálogo no espelho também. A Louise Hay recomenda muito isso. A terapia do espelho é muito importante. Eu gosto bastante. Eu me recordo que eu fiz uma formação e a gente tinha um exercício que tinha que se olhar no espelho. Eu tive febre na hora que eu me olhei no espelho. Olha como isso era forte para mim. Autoestima baixa. Sabe, eu tive sentimento de ter febre ali, meu corpo estava quente. Por quê? Porque muitas vezes é difícil a gente se olhar no espelho e dizer, olha, e dizer as verdades que a gente precisa ouvir, porque às vezes a gente precisa ouvir umas verdades. E a verdade, muitas vezes, ela dói. Encarar. Quando você está lá destruindo sua própria saúde, e quando você decide olhar para isso com tipo assim, agora eu preciso mudar porque eu não aceito essa pessoa. Né? Independente se você está, não é só estar acima do peso, né? Ou não é ter um padrão de beleza. Porque muitas vezes as pessoas ficam fica focado naquela coisa. Não, eu tenho que ter um padrão de beleza. O padrão de beleza é aquele que você olha no espelho e você fala, eu estou satisfeita comigo. Não importa se eu estou pesando 100 quilos, ou se eu estou pesando 70, ou se eu estou pesando 65. Não é, eu conheço muitas pessoas que estão magras e essas pessoas estão com autoestima baixa justamente por ser magra demais. Não é como um padrão, não existe um padrão. É como eu me sinto, como é que eu me vejo, como é que é a minha energia. Quando eu me olho no espelho, quem é que eu vejo? Isso que é importante eu tomar consciência. Quem é a pessoa que eu me vejo no espelho? É a pessoa que eu gosto de olhar? É uma pessoa. Não, no passado eu era uma pessoa que eu não gostava de olhar. Então, mais um comentário aqui. A autoestima minha era muito baixa e eu era casada, mas me sentia sozinha e falava e desabafava com o espelho. Poderoso. E não só, porque quando nós nos olhamos ao espelho, nós vemos a mudança que há em nós. Os dias passam, os anos passam e nós já não temos, se calhar, aquela pele tão rija, tão brilhante, tão saudável, tão jovem. E aceitar que o corpo muda, que as nossas vontades mudam, as nossas circunstâncias mudam, os nossos hábitos, os nossos gostos, é aceitar a mudança. Mas quando nós nos aceitamos tal como somos aqui agora, quando nós permitimos nos amar e ser compassivos com os nossos próprios erros do passado e com os do presente, porque todos nós vamos sempre errar. Não existe perfeição nem pessoas perfeitas. Nós vamos sempre cometer deslizes ou algum, se calhar, não vemos certas coisas ou não sentimos aquilo que deveríamos sentir. Às vezes o nosso corpo fala mais que a boca. E atenção, quando nós, por exemplo, temos circunstâncias no nosso dia a dia que o nosso corpo começa a ficar a dar sinal primeiro do que a nossa mente, porque o corpo primeiro recebe primeiro esses inputs do que o cérebro, pois o cérebro é que reflete. Então perceber, conhecer que quando nós aceitamos e quando nós nos conectamos com o nosso corpo, nós aprendemos a compreender-nos melhor. Quando nós nos Exatamente. aceitamos, E é tudo muda. importante também a gente entender como é que eu funciono, né? O que é que funciona bem para mim? Porque o que funciona bem para mim não é a mesma coisa que funciona bem para a Gina. Não adianta eu querer dizer, olha, Gina, a gente tem que fazer tal coisa assim, assim, não. Às vezes tem uma coisa que funciona bem para mim, mas não funciona bem para ela. Nas nossas idades de casal já estamos a aceitar as mudanças e estamos bem. É Maravilhoso. fantástico, fantástico. Aceitar essa mudança, né? A Irene agora, com as ruguinhas, já não é a mesma Irene que tinha 20 anos. Né? Então, muitas vezes é desafiador. Eu tive uma questão quando eu fiz 30 anos. Não vou falar a minha idade, mas quando eu fiz 30 anos, eu entrei numa crise existencial. Não sei exatamente porquê, mas eu tive essa coisa. Quando chegou aos 30, eu realmente tive uma crise existencial, né? Muitas vezes tem pessoas que têm um pouco depois ou um pouco antes. Mas me trabalhando, hoje eu me vejo muito melhor quando eu tinha 15 anos, por exemplo. A Adriana é linda. Ela diz que sente e se sente feliz com o que vê.
e cada vez mais feliz e aumenta a autoestima. Porquê? Porque quando nós nos aceitamos como somos e como estamos, nós somos mais sinceras. Somos sinceras connosco, com o nosso coração, com a nossa Ó, vida, a com o nosso Custódia dia a falou que era dia. linda. Não, Custódia, E eu você era, não, você sou é, linda, né? Você continua. Quando eu digo eu era, eu não sou linda e mais. Continua maravilhosa. linda, né? E também partilhar que há muitos casais que estão juntos 20, 30, 40, 50 anos, como o caso da Custódia, que durante o percurso da vida, o processo era, quando estivermos na reforma, vamos passear, vamos caminhar de mãos dadas, vamos fazer passeios, vamos viajar. E às vezes a vida ceifa vidas ou ceifa sonhos, porque a saúde não é a mesma, a saúde já não permite andar, caminhar pelo próprio pé. Então perceber que temos que aproveitar o aqui e agora com aquilo que temos, com as condições que temos. Quando nós somos sinceros connosco, nós permitimos ser felizes com os recursos que temos. E é tão difícil quando as pessoas não se aceitam na sua circunstância e depois colocam as tais barreiras. Boa noite, Simone. E as doenças mentais passam depois da mente para o físico, porque são doenças psicossomáticas. Porque quando a pessoa deixa de ter vontade de viver, o corpo deixa de funcionar, o intestino deixa de funcionar, os rins deixam de trabalhar, porque o corpo diz, então se a mente não funciona e a mente não está feliz, então o corpo vai deixar de trabalhar, faz greve. E perceber que é muito, cada vez mais, recorrente acontecer. As pessoas depois tomam medicação para o corpo, mas esquecem que a raiz está na mente. E tudo vem daqui, dos nossos pensamentos. E gostaríamos de É, entrar dentro da mente das pessoas, mas não podemos. E já houve situações em que clientes vieram a uma consulta porque pensavam que a hipnose, uma sessão, uma hora, iria fazê-la mudar de ideia. Só porque sim. Ela queria que eu entrasse dentro da mente dela e substituísse a frase. Mas isso não existe. A hipnose não existe para isso. A hipnose existe para ajudar a ver com mais clareza e a própria pessoa fazer essa mudança, porque a pessoa quer mudar. Agora, se dentro dela existe a vontade de não mudar, não há ninguém no mundo melhor hipnoterapeuta que o faça. exatamente, porque assim, a hipnose é uma ferramenta extremamente poderosa, né? E eu vou falar porque eu e a Gina, nós somos hipnoterapeutas, né? Então, assim, é uma ferramenta que transformou a minha vida, foi a primeira, não que eu não usei outras, mas foi a primeira ferramenta que me tirou do fundo do poço, né? Então, assim, é uma ferramenta extremamente maravilhosa, né? Dá muito resultado, mas eu preciso me entregar no processo. Simone falou que live poderosa, gratidão. Então, eu preciso me entregar no processo, em tudo, né? Não só na hipnose. Eu tive muita vontade de desistir, até vontade de morrer, e hoje, com todo esse processo, eu quero viver muito mais. Gratidão a todos, Ai, que feliz! né? Que maravilha! Outra coisa que a gente precisa entender, eu preciso ter gratidão. Olha, nós estamos hoje no 19º dia de gratidão, no live às 5h55 da manhã, todos os dias de janeiro, desde o dia 1º. Olha quantos depoimentos nós tivemos, Maravilhosos. mudanças, pessoas que mudaram já muito, inclusive nós, né? Inclusive eu, inclusive a E eu, Gina. Né? Nós tivemos mudança de mindset. Aida, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, assim, o processo de mudança, ele não é um processo rápido. O processo de mudança não é um processo rápido. Eu, Irene, estou me trabalhando muito. A Gina sabe que eu passo em terapia muito. Já passei em terapia, praticamente todos os tipos de terapias que vocês possam imaginar. Eu, Irene, já fiz. Então, eu venho num processo de reprogramação mental, num processo de melhora de autoestima, num processo de gratidão. Eu não comecei ontem a olhar para dentro de mim, eu comecei há muito tempo. É um processo de autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, tudo é uma pílula mágica, né? Como a Gina falou, tem pessoas que acham que, por exemplo, se eu estou acima do peso, eu vou fazer uma sessão de hipnose e eu simplesmente vou emagrecer. Tem gente que ainda tem esse pensamento.
A hipnose, ela te ajuda, sim, no processo de emagrecer, claro que te ajuda a trabalhar suas emoções, mas se você não fizer uma atividade física, se você não mudar a sua alimentação, inclusive eu, Irene, já emagreci 13 quilos e já engordei um pouco. E agora estou no processo de emagrecer de novo. Então eu preciso cuidar dessa parte. Não existe uma pílula mágica que vai, olha, eu vou me autoconhecer do dia para a noite. Não acontece. Por quê? Porque nós temos muitas crenças negativas. Todo mundo tem crença negativa. Todo Limitado. mundo tem bloqueios emocionais. Olha, mas você é hipnoterapeuta, você ainda tem bloqueios emocionais? Com certeza eu tenho. Eu tenho certeza que a Gina também ainda tem Venha bloqueios novos, emocionais. surgem novos. Nós Aparecem novos ficamos. bloqueios, né? Quando eu faço um atendimento, geralmente é de 12 para cima, os bloqueios que a gente trabalha dentro do processo ou mais. Tem gente que tem muito mais do que 12, do que 15. E são coisas que são camadas, é como a cebola. A gente vai tirando aquelas camadas e Ai, vai Deus. aparecendo novas camadas. E a gente vai limpando aquelas camadas e vai melhorando. Eu estou melhorando, cada processo terapêutico que eu faço, eu melhoro um pouco mais. Por exemplo, a hipnose me tirou da depressão. Nunca mais tive crise depressiva. Mas às vezes eu tenho algum vazio, alguma situação que eu não estou super bem. Mas crise depressiva eu nunca tive. Então, assim, me ajudou ali de primeira, mas tem outras camadas que você precisa olhar e precisa trabalhar, né? Então, quando eu trabalho a gratidão, e a gratidão não é a gente agradecer somente quando está tudo bem. É eu pegar um momento que não está bem na minha vida e perguntar assim, caramba, o que que está me trazendo de positivo? O que que eu posso aprender com essa situação? Né? Porque eu já tive muitas situações negativas. Quando você está no meio do furacão, muitas vezes você não entende o aprendizado, mas quando você sai daquela situação, você fala, caramba, como eu estou um ser humano, como eu sou um ser humano melhor depois do que aconteceu comigo. De repente é um relacionamento que não dá certo, e aí você acha que você não vai encontrar mais alguém, e aí você se apaixona de novo. Muitas vezes é um emprego que eu perdi, eu achei que minha carreira profissional tinha acabado, e eu fui trabalhar com coisas que eu me conecto. Então, são pequenas coisas. Quando a gente está no meio do furacão, ali, às vezes a gente não consegue. Uau! Leia o comentário Adriana, aí da Adriana. hoje estou na frente do espelho, estou vestindo calça 38 e eu achei que não ia conseguir. Ficou feliz. Para mim é vitória porque chegou a vestir o 46, sou grata. Parabéns, Adriana. E não é só o vestir o 46 ou o 38, é o sorriso que trazes, é o sorriso que espalhas, é a confiança e a segurança da tua voz. E isso trabalha-se todos os dias, porque mesmo que nós sentimos a gratidão, sentir o amor próprio elevado, haverá dias em que nós iremos sentir tristeza, porque faz parte do painel das circunstâncias da vida, porque são situações externas das quais nós não podemos controlar. Há coisas que nós controlamos, outras não. E saber que irão existir sempre momentos de altos e baixos, mas que nós não podemos alterar, modificar. Mas qual é a nossa resposta? Qual vai ser a nossa atitude perante essa tristeza? Porque a diferença é quando nós temos ferramentas e recursos, nós não vamos ficar dias e semanas com essa tristeza. Nós vamos ressignificar de uma forma mais rápida, mas nós não vamos pular em cima da tristeza. Nós vamos acolher a tristeza, perceber porque é que ela me está a afetar, que gatilho é que ela está a acionar, porque é que ela está a despertar aquilo em mim, o que é que eu preciso limpar e curar para depois poder aprender. Primeiro aprendo e depois liberto. E quando liberto, é o processo a trabalhar em si, porque as ferramentas que nós aprendemos na hipnoterapia são fenomenais. E por isso me custa tanto, Irene, sou sincera. Nós, como terapeutas, temos, além de termos muitas ferramentas, nós vamos ganhando muita experiência. Porque com as partilhas dos clientes, as situações que crescem, e nós vamos tendo mais bagagem. E depois, quando há alguém que nós temos à nossa frente que não tem recursos e nós queremos acompanhar de certa forma, iluminar, e essa pessoa defende-se, continua do outro lado da barreira e ela não quer sair dali por nada, porque está na zona de conforto. A pessoa está na defensiva, a pessoa tem medo.
E não é só com palavras, daí ser necessário o exercício físico, ir à rua, ver pessoas, ver a natureza. Porquê? Porque nós temos que desconectar aquela pessoa da realidade que está a viver para observar, sentir e para colocar o corpo em movimento. É Porque uma das coisas que eu fundamental. gosto na hipnose é que, assim, muitas vezes nós estamos hipnotizados na situação negativa. Como assim eu estou hipnotizado na situação negativa? Se você olhar uma pessoa que tem depressão, ela geralmente ela olha muito para baixo, ela baixa muito a cabeça, tem os ombros, né? A postura de uma pessoa depressiva, e a gente vai criando isso com o nosso próprio corpo, né? Com o excesso de pensamento negativo, com aquele excesso de passado, a gente fica remoendo essas situações na cabeça, né? Não dá um novo significado. Então a gente está muito no passado quando tem depressão, e quando tem crise de ansiedade está muito no futuro. Só que tem coisas lá atrás que, por exemplo, que gerou esses gatilhos que a gente não sabe o que é. E a ferramenta da hipnose faz exatamente isso. Eu tiro a pessoa daquele estado de transe, que é de tristeza, e coloco ela num outro estado de hipnose, um estado de transe, que é um estado de estar bem. Por quê? Porque eu olhei para aquela dor, eu dei um novo significado. Ah, mas como é que eu dou um novo significado para uma situação que foi tão difícil na minha vida? De repente você sofreu um abuso do seu próprio pai. Como é que eu vou ressignificar isso? É olhar para esse pai e falar assim, olha, eu sei que ele me deu o melhor que ele tinha. E eu decido perdoar e me desconectar dessa dor. É fácil? Não. É possível? É. Quando tu te abres, quando tu te permites. Quando você se permite trabalhar. Quando Ou, sei lá, eu tive um marido agressivo que me espancava. Aí a pessoa fala assim, não, como é que eu vou viver bem? ou tem medo. Olha, entender que aquela situação aconteceu daquela forma e eu vou olhar para isso com outros olhos. É fácil de resolver? Não. É possível? É. Desde que eu esteja disposto a olhar para isso, a buscar ferramentas, a buscar ajuda, porque sozinho é muito mais desafiador. Eu, por exemplo, quis sair da depressão sozinha por anos e não conseguia. Fiquei anos vivendo loop. Enquanto eu não decidi buscar ajuda, eu não saí sozinho. Mesmo já estudava conhecimento desde os meus 17 anos. Estudava, lia muita coisa, sempre fui uma pessoa que busquei conhecimento, às vezes mais ou menos, mas era uma pessoa que buscava. Não. Tem coisas que não dá para fazer sozinho, tem coisas que você precisa de um profissional para te ajudar. Oh, Irene, mas as pessoas pensam assim, então, mas está tudo dentro da minha cabeça, é tudo parte da minha imaginação, da minha história, da minha experiência de vida, então é fácil, não preciso de recorrer a um profissional, porque eu sozinha dou conta. Eu sozinho consigo fazer isso. E uma coisa que acontece é quando eles vão à primeira consulta e veem que é tão simples olhar para dentro de nós, observar nossas relações e sensações, porque está tudo dentro da cabeça do cliente. Ele desvaloriza o processo. E o que acontece é que não vai mais, pensa que sozinho consegue e o tempo arrasta e a cura ou a melhora não surge. Porquê? Porque depois aparece a procrastinação, a zona de conforto. Ah, deixa para lá. Se calhar para o mês que vem logo olha, logo observo, logo cuido. Ah, não faz mal, daqui para o ano. E o que acontece é que a vida vai continuando no mesmo padrão negativo, que vai arrastando frequência e vibração mais negativa, nefasta, e vai explorando, expandindo, até que há um momento em que a pessoa entra aí realmente na depressão crónica e entre outros nos toques, entre tiques e toques e coisas muito mais graves que depois somente com medicação. Porquê? Porque não houve a prevenção, não houve o observar, o sentir, o tomar cuidado, não houve aqui o respeitar o seu próprio corpo e a pessoa esconde debaixo do tapete os problemas, a pessoa abafa as situações e circunstâncias e o processo fica mais lento, demorado. E quanto custa a nossa saúde mental? Quanto custa o nosso bem-estar? Quanto custa a nossa paz interior? Quanto custa deitar no travesseiro e sentir que estou de bem comigo, estou bem com os outros? Quanto custa deitar, levantar, acordar e bem disposta com a vida? Quanto custa um sorriso sincero, natural? Quanto custa poder
sentir a gratidão no coração. Quanto vale na tua vida isso? Quanto custa? Isso é muito importante. Outro passo importante é a gente comemorar as nossas pequenas vitórias. Quais são essas pequenas vitórias, né? É o que a gente falou na live, é entrar em movimento. Quando eu comemoro, seja uma pequena coisa, eu falo, eu tô rica aqui, né? Eu tô com o meu dinheiro da gratidão, que não sai aqui do meu lado, então vou fazer um exercício aqui do dinheiro, né? Como eu tô com o dinheiro da gratidão aqui na minha frente, porque muita gente me pergunta sobre dinheiro. Né? Dinheiro é uma questão de energia. Como que eu vejo dinheiro? Então, eu comemorar uma vitória é eu dizer assim, olha, eu vou assumir um compromisso comigo, eu quero fazer uma viagem tal, quero fazer uma viagem X. Para isso eu preciso, sei lá, R$ 2.000. E comemorar essa pequena vitória, celebrar isso hoje eu já tenho, sei lá, R$ 20 aqui. Ah, Irene, isso parece irrisório. Parece. Mas se você coloca 20 hoje, semana que vem você coloca mais 20, depois você coloca mais 50, e aí você vai vendo que um pequeno passo vai te levar longe. É igual, por exemplo, eu começo a fazer atividade física hoje. Durante um mês, meu corpo talvez não tenha um efeito que é bom para mim. Mas imagina que eu faço... Nossa, tem um cachorro. Tem um Billy. Billy. É a vida acontecer, ao vivo. Olha, Billy, vem cá. Desculpa, gente, tem um cachorro bravo. Billy. Vem cá, filho, vem cá. Vem cá. Meu Deus. Billy. Vem cá, mamãe. Vem. Vem, Billy. Vem, Billy, vem. Olha, algo também que sou grata, comemoro todos os dias, é cada live que nós fazemos às 7h55 do Brasil e 8h55 do Portugal. Porquê? Porque prova a nossa constância. Prova o nosso desculpa, meu pitbull tá aqui solto hoje, ele quis participar da live. Vem cá, filhão. Acontece, né? Minha criança tá aqui nervosa. Então, as mudanças começam com um pequeno passo. Olha, eu ouvi essa live hoje. Alguma coisa mexeu comigo. Qual é o passo que eu vou dar? Qual é o pequeno passo que eu vou fazer para melhorar minha autoestima hoje? Eu vou me olhar no espelho, eu vou me elogiar, eu vou buscar um terapeuta para me ajudar se a coisa já estiver fora do controle, eu vou começar uma atividade física, eu vou melhorar minha alimentação. O que eu vou fazer para eu me sentir melhor? Eu vou me respeitar mais, eu vou comemorar as minhas pequenas vitórias. Eu vou começar um processo de meditação, por exemplo, de 2 minutos por dia. Então, assim, o que eu vou fazer? Qual é o movimento que eu vou fazer? Porque muitas vezes a gente fica com aquela obesidade mental. Você aprende um monte de coisa, porém você não coloca nada em prática. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Como já muitas coisas que eu aprendi que eu não coloquei em prática, nunca me levou a lugar nenhum. Então, e isso que é importante. Olha, eu aprendi alguma coisa aqui que foi importante para mim nessa live. Eu vou começar a colocar em prática e eu vou ver se funciona para mim. Olha, eu nunca tinha pensado em ter gratidão. A partir de hoje eu vou começar a ver vídeos sobre gratidão. A partir de hoje eu vou começar a agradecer mais o meu corpo, a minha saúde, a minha família. Como é que eu vou me sentir? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você fazer. Se eu falar para alguém assim, ó, atividade física é maravilhoso. De repente, essa pessoa não é. Essa pessoa que está sedentária, vai lá, faz 2 horas no primeiro dia, no outro dia ela não consegue andar, e ela fala assim, não, a atividade física é horroroso, né? É horrível. Porque ela está sedentária, começou de forma equivocada, ao invés de começar aos poucos. 10 minutos, mas uma pessoa como eu, que faz atividade física todos os dias, eu me sinto super bem quando eu vou para atividade física. E quando não fazes, sente falta. O corpo pede. Exatamente. Esse ano eu me comprometi só fazer atividade física 365 dias, gente. Isso quer dizer que eu não posso falhar um dia do meu ano sem fazer alguma atividade física. Pelo menos meia hora por dia. Pelo menos meia hora. Pelo menos meia hora. Vai ter dia que eu vou diminuir um pouco, porque eu tô todos os dias, né? Sim.
Outro ponto, para mim, fez toda a diferença no meu desenvolvimento pessoal, no meu crescimento, foi perceber que eu não estava vivendo o momento presente. O meu cérebro estava numa vibração e o meu corpo estava noutra. Ou seja, eu estava sempre pensando, refletindo o que é que posso melhorar, mas o meu corpo estava no passado, estava no aqui e agora e o cérebro estava para a frente, no futuro. E quando eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo o aqui e agora, comecei a viver com mais plenitude, além da aceitação, o amor próprio, no aqui e agora, a sentir mais confiante, mais alegre no momento presente, em tudo o que fazia, através do mindfulness, com a hipnose. Eu deixei de ter fibromialgia, porquê? Porque as dores desapareceram e hoje sou uma pessoa 100% saudável, não tenho qualquer problema. Quando aparece, por exemplo, uma gripe, que agora estou quase aqui a passar por uma, fui ao ginásio, ou seja, mesmo sentindo o corpo do meu compromisso, fui ao ginásio e estou aqui. Porque quando o corpo dói, é um sinal de alerta dizendo algo não está bem, então nós temos que enfrentar isso. É fácil ficarmos doentes? É que se pudermos enfiar-nos na cama e estou doente. Mas isso é aceitar a doença. Mas quando nós podemos enfrentar no sentido de, ok, está a querer chocar, mas eu não quero ficar doente. Então é uma mudança de mindset. É viver o momento presente e aceitar. Dói a garganta, tomar alguma coisa quente e não parar. Porque o problema é quando nós paramos. Parar é morrer. Porque quando nós paramos, não dói. Quando nós estamos na zona de conforto, não crescemos. E nós somos zombies ou somos seres vivos? A diferença é, estás vivo, ativo ou estás morto, passivo? Porque quando deixas de pensar, quando deixas de sentir, estamos zombies. Nós vamos atrás da manada. Nós vivemos o mundo dos outros. Quando nós não temos desafios, quando já não temos oportunidades de crescimento, acabamos por morrer. Daí a importância de ler livros, daí a importância de fazer exercício físico, sair de casa, fazer uma caminhada, ir ao ginásio, ver pessoas novas, poder viajar, poder conectar-se com pessoas novas, confraternizar, falar bom dia, boa tarde, com pessoas das quais possam começar a fazer parte do nosso rol de conhecidos, conhecimentos, porque estamos a acrescentar valor à nossa vida. Perceber que não, que o amor, o contrário do amor é o medo. Quando nós vivemos na defensiva, no medo, nós estamos a perder a oportunidade de viver, de crescer. Estamos a morrer ao invés de viver. Então, se puderem ficar com alguma frase minha desta live, desta noite, é viva o presente, viva o aqui agora, vive aquilo que estás a fazer, respira, sente, absorve o que estás a viver no aqui e agora com intensidade, com os teus sentidos apurados, com o palato, o cheiro, o sentir, o abraçar, a ti próprio, porque se tu te amares a ti mesmo, tu irás fazer falta ao outro de uma forma mais verdadeira, sincera. Porque se o outro não sentir a tua falta, é porque se calhar não estás a fazer nada por isso, não estás a aparecer ou dar algo que ele tenha falta. Se tu tiveres, esbanjares amor por ti, o outro vai sentir a tua energia, a tua vibração e vai também querer estar contigo. Irene, Vamos. estamos a receber aqui a informação de que dentro de 1 minuto e 50 a live vai cair. Cair. Bom, vamos finalizar. Não sei porque o Instagram, nesse Instagram novo, eles derrubam a gente. Gratidão a todos. Convido a todos a participar amanhã às 5h55 da live da gratidão. Beijo para todos. Podem deixar mensagem, podem fazer perguntas e lembrem-se que quando vocês se amam, o mundo muda, porque vocês trazem mais alegria, mais conhecimento, mais tudo o que vocês quiserem acrescentar. Sejam um exemplo que querem ver no mundo, a partir de agora. Gratidão a todos e até amanhã às 5h55. Bom descanso e até amanhã.